pessoal, tudo bem? O meu nome é Daine e eu sou professora de língua portuguesa. Vou ficar essa semana discutindo com vocês aqui essa disciplina tão especial que é a língua portuguesa. Espero que todo mundo concorde comigo. Então, antes de começarmos a nossa aula dessa semana, vamos lembrar o que vocês estudaram na semana passada. Semana passada vocês estudaram verbos, transitivos e intransitivos, complementos verbais e regência verbais, foi isso? Se você ainda tem alguma dúvida sobre esses temas, ficou alguma coisa que você precisa esclarecer, retoma as páginas do livro, da página 13 até a página 16, você vai ter algumas explicações que com certeza ajudarão a relembrar. Pensando na aula dessa semana, o tema é argumentação, mais especificamente a contra-argumentação. Mas, para nós fazermos essa discussão, nós temos uma temática. Então, essa discussão de argumento e contra-argumento, ela vai acontecer a partir da temática que é o discurso de ódio. Esse é um tema que é muito importante nós falarmos na sociedade que nós estamos vivendo hoje, né? Então, se você não sabe nada sobre esse tema, sobre discurso de ódio, você pode procurar aí no Google, ler algumas matérias, algumas notícias, enfim, dá uma olhada. Caso você não queira, caso você não possa fazer essa pesquisa no momento, não se preocupa que durante a aula nós vamos fazendo algumas leituras, algumas discussões que vão fazer com que você entenda o que é o discurso de ódio e também para ter o seu posicionamento para fazer as atividades. Para dar continuidade, então, você pode pegar o seu livro lá na página 17 e daqui a pouquinho eu volto já para nós começarmos a nossa aula. Argumentação. Lá no início do livro você já viu um pouco sobre argumentação, lembra disso? Então, lá dizia assim, argumento é uma palavra derivada do latim argumentum, que originalmente quer dizer fazer brilhar, iluminar. Portanto, ao utilizarmos argumentos, fazemos brilhar nossas ideias, damos ênfase a elas, né? Os argumentos são utilizados para justificar uma tese, então, argumento. E a contra-argumentação que eu falei que era o tema da aula de hoje, você sabe o que é? Vamos ver? Usar a contra-argumentação consiste em mostrar os pontos fracos da argumentação do interlocutor, o que reforça nossos próprios argumentos. Então, como que funciona isso? Vamos ver. Nós temos um interlocutor que ele vai trazer um argumento para defender uma opinião, para defender uma ideia, para tentar convencer sobre algo que ele acredita. Aí, você vai com um contra-argumento. Por quê? Porque você não acredita naquilo que ele está falando, você não concorda naquilo que ele está falando e você vai contra-argumentar. Para contra-argumentar, você vai utilizar as fraquezas do argumento dele e mais o seu conhecimento de mundo, né? Mais aquilo que você sabe sobre o assunto. Então, um contra-argumento vai gerar, um argumento vai gerar um contra-argumento. Então, são fraquezas do argumento que você vai explorar e vai elaborar um contra-argumento. Essa organização que vocês veem aí na tela, eu coloquei ali para vocês em balões de diálogo, mas elas também acontecem na produção escrita, na produção de textos. Então, você tem um argumento e você tem contra-argumentos. Eu falei para vocês no início da aula que nós trabalharíamos o diálogo argumentativo por contra-argumentação a partir de uma temática que precisa ser discutida na nossa sociedade, né, na atualidade. Então, a discussão é o discurso de ódio. Vocês têm a definição aí na página 17, também está na tela, vocês podem acompanhar, e a definição para o discurso de ódio é a seguinte: segundo o Ministério Público Federal, o discurso de ódio veicula principalmente a discriminação de características como raça, etnia, nacionalidade, religião e orientação sexual. Outros aspectos também podem configurar o discurso de ódio. A partir dessa definição é que nós veremos as próximas atividades de contra-argumentação. Essas atividades, elas vão partir da seguinte questão, que está na tela e também está no livro. O discurso de ódio deve ser proibido? Então, nas próximas atividades, vocês vão ver que vamos ter argumentos e teremos contra-argumentos. E vocês vão aprender a lidar com esses dois posicionamentos.
Agora, vamos praticar o uso de contra-argumentos. Para isso, continua aí na página 17 que nós vamos fazer algumas práticas com a lista de argumentos apresentadas. Antes disso, você consegue identificar nessa lista, você viu ali que tem 2 colunas, quais das listas traz argumentos a favor da proibição do discurso de ódio? Então, uma vai trazer argumentos a favor da proibição do discurso de ódio e a outra vai trazer argumentos contra a proibição do discurso de ódio. Acompanhe aí na tela. Aqui estão as listas de argumentos. No quadro 1, há 2 listas de argumentos, que era o que eu tinha comentado com vocês. Leia-os atentamente e descubra qual lista pode ser utilizada pelo grupo não e qual lista pelo grupo sim. Então, qual que era a pergunta que nós tínhamos lá? A pergunta era se o discurso de ódio deveria ser proibido. Na lista de argumentos 1, vamos dar uma olhada, tem lá, ofender a dignidade humana não tem graça nenhuma. Recentemente, uma rede social descobriu milhões de perfis falsos e os apagou. A dignidade humana é um valor mais elevado que qualquer outro. A pluralidade de opiniões não pode desrespeitar o direito à pluralidade de identidades sociais. Todo cidadão precisa se responsabilizar por suas opiniões. Então, esta é a lista de argumentos 1. Você acha que essa lista de argumentos, ela é do sim ou ela é do não? Lista de argumentos 2. A liberdade de expressão é um valor fundamental da democracia. Muitas vezes, as pessoas fazem esse tipo de afirmações por brincadeira. Proibir esse tipo de afirmações significa acabar com a pluralidade de opinião. As redes sociais não têm como descobrir a identidade das pessoas que usam pseudônimos. O anonimato é uma grande conquista da internet. Assim a pessoa fica mais à vontade para expressar suas opiniões. Então, conseguiram aí identificar na lista de argumentos qual é a lista do sim e qual é a lista do não? Então, a lista de argumentos 1 é a lista do sim, que acredita que o discurso de ódio deve ser proibido. A lista 2 é a lista do não, que diz que o discurso de ódio não deve ser proibido. Agora você vai tentar adicionar mais alguns argumentos a cada lista, tanto da lista do sim como da lista do não. Imagine que você vai participar de um debate. Você pode debater com as pessoas, com seus amigos, com as pessoas da sua família, porque o discurso de ódio precisa ser debatido, precisa ser pensado. As informações que estão disponíveis na rede, o que está acontecendo, nós sempre vemos casos que são comentados na internet, então vale a pena esse debate. Nesse debate, você vai utilizar da seguinte forma. Digamos que você utilizará a ideia de que o discurso de ódio não deve ser proibido. Nesse caso, você vai utilizar uma argumentação por raciocínio lógico, que é essa argumentação você já viu no livro de vocês, você pode voltar lá na página 6 do livro para reler sobre como fazer uma argumentação por raciocínio lógico. Mas, basicamente, ela apresenta uma relação de causa e consequência, ou efeito de um determinado fato. Então, você tem ali como exemplo, na minha opinião, o discurso de ódio não deve ser proibido, pois... E aí, você vai usar um dos argumentos da lista do não. Você tem uma causa e uma consequência, um efeito. Então, volta lá na página 6, dá uma olhada se você tiver dúvida. Isso para quando você vai adotar o posicionamento de que o discurso de ódio não deve ser proibido. Você já viu a argumentação. Agora nós vamos ver a contra-argumentação, que é o caso de quando você vai defender o sim, que você acha que o discurso de ódio deveria ser proibido. As frases, para quem tem essa opinião, para quem vai defender essa opinião, elas serão construídas assim. Concordo que, aí você vai utilizar o argumento que foi dado para você, porque lembra lá que a contra-argumentação ela traz um argumento. Então, concordo que, repetir o argumento da parte contrária, que é da lista do não, mas não podemos esquecer que, e vai usar um dos argumentos da lista do sim.
Todos os exemplos que você tem aí vão trazer essa mesma estrutura. Você pegar o argumento e contra-argumentar com outro argumento. Isso vai funcionar na oralidade, vai funcionar na escrita. Nós vamos ver logo na sequência uma forma mais, como que eu posso dizer, com os argumentos realmente colocados para que você consiga entender. Mas basicamente tem o argumento que foi dado e um contra-argumento que vai rebater isso que o teu interlocutor falou. Ficará da seguinte forma: tem o interlocutor. Nesse caso que nós estamos falando especificamente, o interlocutor, ele acredita que o discurso de ódio não deve ser proibido. Ele deu a seguinte opinião: na minha opinião, o discurso de ódio não deve ser proibido, pois a liberdade de expressão é um valor fundamental da democracia. Ele utilizou a argumentação. A parte que está em azul, a liberdade de expressão é um valor fundamental da democracia, ela estava na lista de argumentos que vocês tiveram lá na página 17. Temos então um argumento. Agora, cabe a nós contra-argumentar. Então, você vai falar: concordo que a liberdade de expressão é um valor fundamental da democracia. Mas não podemos esquecer que a pluralidade de opiniões não pode desrespeitar o direito à pluralidade de identidades sociais. Vejam, no balão verde, que é onde está a contra-argumentação, há a repetição do argumento. Então, veja que tanto nos dois balões está escrito em azul: a liberdade de expressão é um valor fundamental da democracia. Esse foi o argumento do interlocutor. Então, eu, como vou contra-argumentar, eu preciso rebater este argumento. Como que eu vou rebater? Mas não podemos esquecer que a pluralidade de opiniões não pode desrespeitar o direito à pluralidade de identidades sociais. Vejam, eu não estou dizendo que eu não concordo que a liberdade de expressão é um valor fundamental da democracia. Nós sabemos que isso é real, que temos no Brasil a liberdade de expressão e ela é um valor fundamental da democracia. Porém, quando nós vimos lá na definição do discurso de ódio, nós vimos que, por exemplo, desrespeitar, ofender pessoas pela etnia, pela orientação sexual, é um discurso de ódio. Por isso que daí nós trouxemos o contra-argumento de que, embora você tenha que a liberdade de expressão é fundamental para a democracia, essa liberdade de expressão, a pluralidade de opiniões, ela não pode desrespeitar o direito à pluralidade de identidades sociais. Então, esse foi um exemplo, mas você vai ter outras combinações entre as duas listas. Nas listas que vocês tinham do sim e do não, o argumento que está em azul, da liberdade de expressão, era um argumento da lista do não, que a lista do não dizia que o discurso de ódio não devia ser proibido. O que está em laranja é da lista do sim, que diz que o discurso de ódio deve ser proibido. Vocês podem utilizar para treinar outros argumentos, outros contra-argumentos, para que vocês já criaram lá na lista, dizia para vocês fazerem essa criação. Então, vocês podem utilizar esses argumentos, esses contra-argumentos, e podem inverter também o posicionamento, se você quer fazer parte da lista do sim ou da lista do não. E aí, você conseguiu compreender como criar um contra-argumento? Vamos ver agora algumas formas de treinar melhor a elaboração desse contra-argumento e o que pode atrapalhar você de convencer o seu interlocutor. Preparados? Vamos lá! Para a produção, nós falamos que tem algumas técnicas que precisam ser treinadas e aqui nós temos essa discussão. Treine criar argumentos para a lista do sim e para a lista do não, isso nós já tínhamos comentado.
Essa criação de argumentos e contra-argumentos você pode fazer a partir de diálogos escritos, você pode criar histórias em quadrinhos, você pode discutir com um colega, utilizando aquela lista que vocês leram e que também já acrescentaram alguns itens. Além desse treino, né, tem alguns aspectos que vocês precisam prestar atenção. Quando você vai pensar em um contra-argumento, você precisa estar atento ao argumento dado. Se você não compreende o argumento, você não tem como fazer o contra-argumento. Então, é como numa discussão do dia a dia, não como uma temática como a que nós estamos discutindo. Uma discussão do dia a dia. Se você não escuta aquilo que a pessoa falou, você não consegue contra-argumentar. Então, a arte, digamos assim, que não é uma arte, mas a habilidade de contra-argumentar, a força do seu contra-argumento, ela está também em compreender o argumento dado. Então, para isso, você precisa prestar atenção. Então, se é uma atividade que você vai fazer com os seus colegas, você precisa ouvir o que eles falaram para então contra-argumentar. Lembra que apareceu nos balões que você utiliza o argumento e a partir do argumento você rebate para então formar o seu contra-argumento? Por isso é preciso prestar atenção a esse argumento dado. Outra questão, evite hesitações. Hesitações diminuem o poder de convencimento. Então, digamos que você ouviu, mas você fica, e dá aquela gaguejada, não sai palavra nenhuma. Essa hesitação dá uma ideia de que você não tem um argumento forte. Ela diminui o seu poder de convencimento. Para que não haja essa hesitação, além do treino, você precisa ter ouvido, que a gente já comentou, e precisa também ter estudado sobre o assunto, ter feito pesquisa sobre o assunto, compreender aquele assunto. Quanto maior o domínio, menos hesitação você terá. Vamos trabalhar agora com a prática de escrita de uma dissertação escolar. Então, nesse momento, você vai colocar em prática aquilo que você já estudou sobre argumentação e contra-argumentação. Para fazermos essas atividades, eu vou pedir para que você dê uma pausa aqui nesse vídeo e leia o texto da página 19. Esse texto ele vai falar de um projeto em Mossoró, uma cidade do Rio Grande do Norte. Então, faça a leitura com calma, marque alguns pontos importantes e observe principalmente os argumentos que são apresentados no texto. Então, leia uma vez, leia 2 vezes se for necessário e daqui a pouco nós vamos comentar sobre esse texto e sobre os argumentos utilizados. Gostou do texto? Leu com cuidado? Fez anotações? Grifou? Marcou? Vamos entender um pouco melhor respondendo as questões que vêm logo a seguir. Considerando a estrutura da dissertação, Avenida Rio Branco, lixo ou cultura, que foi o texto que vocês acabaram de ler, preencha o quadro a seguir. Então, tem ali as partes e em quais parágrafos. Você vai ter que identificar em qual parágrafo está cada uma dessas partes. Então, nós temos a contextualização, tese da autora, discussão da situação-problema por meio de argumentos e contra-argumentos, atualização do caso apresentado no início e avaliação final da situação-problema. Esse quadro ele está na página 20 e você já pode ir preenchendo de acordo com o texto que foi lido. A contextualização é a primeira parte que aparece ali no quadro. No texto Avenida Rio Branco, a contextualização ela está no primeiro parágrafo. Dê uma olhada novamente no primeiro parágrafo para entender o que é a contextualização. Logo na sequência, nós temos tese da autora. A tese da autora ela está no segundo parágrafo do texto. Veja o que é a tese da autora. Depois, nós temos discussão da situação-problema por meio de argumentos e contra-argumentos. Do terceiro ao sexto parágrafo. Em seguida, atualização do caso apresentado no início. Não há. Avaliação da situação-problema. Também não há.
Veja que a contextualização, tese da autora e discussão da situação-problema por meio de argumentos e contra-argumentos estão na sequência. Isso significa que logo no início de uma dissertação, nós precisamos apresentar uma contextualização, por isso ela aparece lá no primeiro parágrafo. Mas nós vamos ver essa estrutura, essa organização no restante da aula. Seguindo com as perguntas, temos a letra B, que está na página 20 também essa pergunta. Os dois últimos parágrafos dessa dissertação fazem uma proposta intermediária para agradar tanto os partidários do projeto quanto seus opositores, retomam a autora da tese, seus argumentos e seus contra-argumentos. Qual que é a alternativa certa? Então, nós temos que é a letra B. Volte lá no texto e dê uma olhada como essa retomada da tese da autora, dos seus argumentos e dos seus contra-argumentos. Depois, nós temos a seguinte questão. De que forma a autora ficou conhecendo os argumentos dos opositores do projeto? Ou seja, qual foi a fonte utilizada? Por meio de uma pesquisa. Notem aqui a questão da pesquisa. Eu falei já no início da aula para vocês, durante a aula, que para construir um bom contra-argumento, nós precisamos conhecer o argumento. E para conhecer o argumento e também para construir o contra-argumento, precisamos estar ambientados, ter feito leituras e pesquisas sobre o texto, sobre o tema que você está estudando, sobre aquilo que você quer escrever. Para trazer a fonte que é contra o projeto, como que essa autora utiliza a construção? Ela faz de forma solta? Dê uma olhada lá no texto. Então, a pergunta é, qual a construção a autora usa para apresentar a fonte das pessoas que são contra o projeto? Ela diz, em pesquisa realizada. Isso está lá no terceiro parágrafo. A outra pergunta é assim, para citar os argumentos do que se opõem ao projeto, a autora emprega o discurso direto ou o discurso indireto? Lá no terceiro e no quarto parágrafo, a autora traz os argumentos dessas pessoas que se opõem ao projeto. Aquele tipo de discurso que ela emprega ali no terceiro parágrafo, trazendo a fala dos que se opõem ao projeto, ele é direto ou indireto? Deu uma olhada? Observou isso? Ali nós temos um discurso indireto. Questão 3. Relacione abaixo os argumentos dos opositores do projeto. Vocês já viram que no parágrafo terceiro, no terceiro parágrafo, a autora começa a trazer os dados de uma pesquisa com os opositores do projeto. 5 argumentos. O primeiro argumento que ela traz desses opositores é que o trânsito vai ficar muito intenso e provocar acidentes graves. No mesmo parágrafo, ela apresenta ainda 2 argumentos. O argumento 2, a avenida perderá sua tranquilidade por causa do barulho. E o argumento 3, a aglomeração de pessoas fará o índice de violência aumentar. Temos ainda no outro parágrafo, no quarto parágrafo, argumento 4. As obras do projeto são desnecessárias, pois na cidade já existem lugares apropriados para o lazer. E o quinto argumento, o dinheiro das obras deveria ser gasto na construção de hospital, postos de saúde, escolas, creches, casas e etc. Então, veja, relembrando o que ela fez. Nós já conversamos sobre a questão de ter informações robustas, digamos assim, para fazer argumentos e contra-argumentos. Ela foi atrás de uma pesquisa que conversou com os opositores do projeto e aí dessa pesquisa, ela extraiu os argumentos, os 5 argumentos que são apresentados. Mas veja, os 3 primeiros argumentos, eles estão em um mesmo parágrafo. Então, vamos observar a questão 4. Depois do primeiro argumento, que é o trânsito vai ficar muito intenso e provocar acidentes graves, a autora emprega 2 advérbios para apresentar ao leitor os seguintes argumentos, que é o argumento 2 e o argumento 3. Quais são esses advérbios? Veja, acredito que seja no quarto parágrafo que temos os 3 argumentos, ela apresenta um,
E para conseguir conectar, para dar uma fluidez no texto, ela usa dois advérbios. Já conseguiu identificar? Temos aí o advérbio também e o advérbio ainda. Então, apresenta o argumento 1, insere um advérbio, o argumento 2, um advérbio e o argumento 3. Dê uma olhada lá no texto novamente. Agora nós temos uma tabela para fazer a associação. Você vai precisar associar os argumentos dos opositores do projeto aos contra-argumentos da autora. Então, lembrando, argumento é o que o interlocutor dá, contra-argumento é quando você usa um argumento que foi dado para você, vê uma fraqueza naquele argumento e apresenta um contra-argumento. Agora você vai precisar fazer a ligação desses argumentos. Você tem ali 5 opções. O trânsito vai ficar muito intenso e provocar acidentes graves. A avenida perderá sua tranquilidade por causa do barulho. A aglomeração de pessoas fará o índice de violência aumentar. As obras do projeto são desnecessárias, pois na cidade já existem lugares apropriados para o lazer. O dinheiro das obras deveria ser gasto na construção de hospitais, postos de saúde, escolas, creches, casas e etc. Então, veja ali, nós temos na primeira coluna. Aquele setor estava precisando de mais atenção e valorização, já que é o coração da cidade. Qual que é esse contra-argumento? Está relacionado a qual argumento? Ao argumento número 2. Então, a avenida perderá sua tranquilidade por causa do barulho. Esse era o argumento que os opositores deram. Ela apresenta, mas aquele setor estava precisando de atenção e valorização, já que é o coração da cidade. Temos aí mais um contra-argumento. Essas obras irão atrair muitos turistas e oferecer emprego a muita gente. Então, esse é um contra-argumento para as obras do projeto são desnecessárias, pois na cidade já existem lugares apropriados. O próximo diz, esse valioso patrimônio público deixará nossa cidade cada vez mais bonita e atraente. Então, esse é o contra-argumento do mesmo argumento que nós acabamos de ler, o 4. Vamos para o próximo. Aquele espaço estava sendo entregue aos marginais e servindo de depósito de lixo, dando a impressão de uma cidade feia e mal cuidada. Esse contra-argumento está relacionado ao argumento 2. A avenida perderá sua tranquilidade por causa do barulho. E o último contra-argumento diz assim, com tantas formas de lazer e entretenimento, não haverá espaço para a violência. É o contra-argumento do argumento 3. Anotou aí? Então, ficou a sequência 2, 4, 4, 2 e 3. Continuando nossa análise do texto, pensando na tabela que nós acabamos de preencher, de relacionar contra-argumento da autora para argumento dos opositores ao projeto, temos a questão A. Há algum argumento que não recebeu contra-argumentação? Sim, o argumento 1 e o argumento 5 não receberam contra-argumento. Isso pode acontecer por quê? Porque talvez a autora não tenha conseguido pensar em um contra-argumento, faltou leitura, tem uma série de fatores. E aí nós temos a questão B. Assinale as construções que a autora usa para introduzir seus contra-argumentos. Quais são as construções? Como que ela coloca isso no texto? Não dá para simplesmente receber um argumento e jogar ali um contra-argumento sem fazer relação nenhuma, sem puxar isso para o texto. Vamos observar. O que eles não entendem é que, então eles são os opositores ao projeto. Concordo com os outros moradores que afirmaram que, então ela está trazendo ali construções para trazer os contra-argumentos, para dar uma fluidez no texto e também para tentar convencer o leitor. A autora menciona outra fonte além da pesquisa. Qual é essa fonte? Você conseguiu observar isso no texto? Então, ela fala que o gerente de infraestrutura da prefeitura da cidade é uma das fontes que ela utiliza. E aí nós temos a perguntar, por meio de qual palavra, expressão, essa fonte, que é o gerente de infraestrutura da prefeitura, é introduzida no texto? Por meio da apresentação, da expressão
De acordo com, e aí ela dá continuidade. A pergunta B diz: para relatar as informações dessa fonte, o autor utiliza discurso direto ou indireto? O que você acha? Dê uma olhadinha lá no texto. Utiliza o discurso indireto para trazer essa fonte. Conseguiu ver tudo isso? Olha no texto novamente se ficou com dúvida. Questão 7. Vamos analisar a maneira como os parágrafos estão relacionados. Faça as atividades a seguir. Lembrando, é claro, que temos que ter uma conexão com os parágrafos, não dá para ir escrevendo sem pensar em uma relação. No início do terceiro parágrafo, a autora escreve: entretanto, nem todos pensam assim. Assinale as alternativas corretas. Entretanto, é uma conjunção aditiva? A conjunção entretanto é adversativa? O emprego da conjunção entretanto não está de acordo com a norma padrão porque não estabelece oposição com o conteúdo do parágrafo anterior? O emprego da conjunção entretanto estabelece oposição com o conteúdo do parágrafo anterior. Então, temos como alternativas corretas a alternativa conjunção entretanto é adversativa e ela estabelece uma oposição com o conteúdo do parágrafo anterior. Ela está se opondo àquilo que foi dito no segundo parágrafo. Continuando, uma paráfrase adequada para nem todos pensam assim seria: aí temos que pensar lá no texto. Nem todos pensam o oposto do que eu penso, nem todos pensam o mesmo do mesmo modo que eu. Qual que é a correta? A paráfrase adequada para nem todos pensam assim é: nem todos pensam do mesmo modo que eu. Então, tem pessoas com opiniões diferentes daquelas que são expostas pela autora. Pensando na construção do texto, nós estamos vendo aí como o texto se relaciona as ideias entre si. Por isso, justifique o emprego da conjunção porém no início do quinto parágrafo. Então, pense aí o que você já sabe sobre a conjunção porém. E agora, veja no texto o que ela vai significar para você conseguir fazer a sua justificativa. Do mesmo modo que entretanto, que nós vimos na questão anterior, porém é uma conjunção adversativa. Então, ela vai estabelecer uma oposição com o conteúdo do parágrafo anterior. Neste, o autor relata argumentos dos antagonistas do projeto. O quinto parágrafo inicia-se com porém, porque apresentará um contra-argumento da autora. Então, no quarto parágrafo, nós tínhamos um argumento de pessoas contra o projeto. A autora é a favor do projeto. Assim, ela pegou o argumento do antagonista e vai apresentar um contra-argumento. Por isso, ela usou o porém, porque esse porém ele indica uma oposição ao conteúdo. Na continuidade, temos a letra D, a conjunção por isso, no início do sexto parágrafo. No por isso, você já tem ali a resposta, remete-se ao parágrafo anterior, no qual o autor explica um de seus argumentos a favor do projeto. Ao contrário do porém, o por isso ele não vai contradizer, ele vai dar uma ideia de conclusão, né? Ele vai se aproximar, não são ideias opostas entre o quinto e o sexto parágrafo. A letra E, temos também a conjunção portanto, no início do último parágrafo. Portanto, é uma conjunção adversativa, estabelece oposição com o conteúdo do parágrafo anterior, ou, portanto, é conclusiva e estabelece concordância com o parágrafo anterior. A resposta é que, portanto, é conclusiva, estabelece uma concordância com o parágrafo anterior. Vocês sabem que um dos critérios para avaliação de uma dissertação escolar é o respeito à norma padrão da língua portuguesa. Vamos observar, na sequência, se a autora do texto atende a esse quesito. Na questão A, no que diz respeito à regência verbal que vocês viram aí na aula anterior, a frase a seguir está inadequada. Como se explica a inadequação? Vamos ler a frase juntos e você pode acompanhar no seu livro.
Os eventos culturais e a prática de esportes poderão contribuir e incentivar o desenvolvimento de habilidades de muita gente. Então, sabemos que a regência verbal está inadequada. Os verbos ali são contribuir e incentivar. O que vocês veem de errado nessa frase, que na verdade é uma inadequação, né? Pensando aí na norma padrão. Qual é a inadequação nessa frase, nessa oração? É inadequada à norma padrão, porque nós estamos falando da escrita, né? De uma dissertação. Na frase acima, nós temos então os dois verbos, o contribuir e o verbo incentivar, e eles têm regências diferentes, né? Eles não têm a mesma regência. O verbo contribuir, ele é transitivo indireto. Vamos pensar, quem contribui para alguma coisa. Então, ou com alguma coisa. Você precisa dessa preposição, ou para ou com. O verbo incentivar, ele é transitivo direto. Ele não vai precisar de uma preposição ali, como com ou como para, do verbo contribuir. A última questão que nós temos aí na tela é a reescrita do trecho anterior que está inadequado, atendendo às regras de regência verbal. Então, vocês já viram ali que contribuir, contribui para ou contribui com. Como que nós podemos mudar essa frase? Uma alternativa, você pode ter escrito de outra forma. Os eventos culturais e a prática de esportes poderão contribuir para o desenvolvimento de habilidades de muita gente e até mesmo incentivá-las a praticar esportes. Caso você tenha feito de uma outra forma, não tem problema, vão ter outras possibilidades. Você só precisa verificar se você considerou que o verbo contribuir, ele pede a preposição para ou com, e o incentivar é transitivo direto. Agora você já sabe contra-argumentar, não é mesmo? Sendo assim, nós podemos começar a preparar nosso projeto de escrita. Está preparado? Antes de começar a escrever, nós precisamos conhecer bem o tema. Para isso, nós temos algumas orientações. Acompanha lá na tela. No nosso projeto de escrita, você precisa saber sobre o tema, como nós comentamos. Agora, recapitule todos os argumentos contra o discurso de ódio e a favor dele, que você conheceu na sessão prática de oralidade. Então, era aquela tabela do sim e do não. Além disso, procure mais argumentos contra o discurso de ódio em diferentes fontes. Então, livros, jornais, revistas, internet. Anote um argumento de uma pessoa reconhecida como um especialista no assunto. E aqui vai novamente essa dica que eu já comentei com vocês. Para bons argumentos e contra-argumentos, é necessário o domínio do tema. Sendo assim, vamos pesquisar e ler. Leia, pesquise, faça anotações para a criação dos seus contra-argumentos. O momento agora é de mão na massa. Já ouviu essa expressão, mão na massa? Com as informações sobre o tema da dissertação, chegou a hora de produzir. Segue o passo a passo que começa lá na página 23. Você também pode usar o QR Code, eu recomendo que você utilize, que está nesta página para fazer a sua produção. Nesse QR Code você vai conseguir escrever ali, tem orientações sobre cada uma das partes da dissertação que nós vimos ao fazer a leitura do texto que falava sobre o projeto da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Chegou a hora de produzir, utilizar tudo aquilo que vocês aprenderam. A dissertação que vocês vão escrever, a dissertação escolar, vocês colocarão no primeiro parágrafo a contextualização do assunto. Então, aquilo que abordará o seu texto, o tema. Nos parágrafos seguintes, você vai desenvolver a sua discussão. Aqui vão entrar os argumentos favoráveis ao discurso de ódio. Então, você não pode se esquecer de inserir os advérbios, as conjunções, para dar uma coesão ao texto, né? Então, você vai ler os trechos que são reproduzidos a seguir. Esse trecho aqui é o trecho que você leu do texto
lá da praça, da avenida de Mossoró. Veja, em pesquisa realizada, muitos moradores daquelas proximidades afirmaram que o trânsito irá ficar mais intenso, favorecendo a ocorrência de graves acidentes. Eles dizem também que a tranquilidade daquela avenida ficará comprometida, pois haverá muito barulho e agitação, e com a aglomeração de pessoas, o índice de violência irá aumentar. Dizem ainda que na cidade já existem lugares apropriados para esses fins. Então, aí nós temos o advérbio, que nós já tínhamos visto nas questões anteriores, advérbio também, o ainda, temos a conjunção aditiva. Esses elementos, eles são importantes para o texto, então esteja atento. E aí, novamente, eu enfatizo que tem um QR Code para você ler. Na sequência, você vai introduzir os contra-argumentos. Você tinha no parágrafo anterior argumentos a favor do discurso de ódio, agora você vai inserir os seus contra-argumentos. Você pode, no caso, utilizar a modalização que tem na autora da dissertação, que consequências terão na vida as crianças trabalhadoras de Bauru. Então, os elementos modalizadores, eles vão dando pistas dos pontos de vista, né? Do ponto de vista de quem escreve. Então, tem ali. Existem pessoas que empregam crianças para trabalhar e assim pagam menos, alegando que as crianças fazem o trabalho mais devagar. É um absurdo. Então, esse é um absurdo já é um modalizador porque ele apresenta um ponto de vista de quem está escrevendo. Você pode e deve utilizar isso no seu texto para introduzir, para trazer os seus contra-argumentos. Na letra B tem uma outra orientação. Utilize também os modalizadores que você exercitou na sessão prática de oralidade. É verdade que, concordo que, evidentemente que, sem dúvida. Então, se precisar, volte às páginas do livro para entender um pouco melhor e melhorar a sua escrita no momento da produção. Aqui apresentamos outra opção para você introduzir os seus contra-argumentos, que é de criticar diretamente, como fez a autora da dissertação da Avenida Rio Branco, lembra lá? Se precisar, volta no texto. O que essas pessoas não entendem, então eu já estou diretamente dizendo que essas pessoas estão erradas, elas não estão entendendo. Então, essa é uma forma também de apresentar, de introduzir os contra-argumentos. Há construções que são parecidas, que têm a mesma função, e aqui nós apresentamos sugestões, você pode olhar também no seu livro. Essas pessoas deixam de perceber que não se pode esquecer que é importante mencionar que. Lembrando que essas construções, essas formas de introduzir é que vão trazer uma riqueza para o seu texto, não dá simplesmente para você jogar contra-argumento atrás de contra-argumento, sem conexão nenhuma, como se você tivesse simplesmente jogando as palavras ao vento. Já ouviu essa expressão? Tenha cuidado e use esses exemplos. Temos aqui mais 6 orientações para vocês. Então, na 14 tem ali, estabeleça a relação entre os parágrafos usando as conjunções coordenativas. Nós já vimos o uso delas dentro das dissertações. Então, entretanto, porém, por isso, portanto, elas são muito importantes dentro do seu texto. Para reforçar a sua contra-argumentação, você lembra que tinha uma orientação de que você buscasse fontes que falassem sobre o seu tema, sobre o discurso de ódio, e que você anotasse o nome e a afirmação da pessoa que você procurou, pesquisou? Então, esse é o momento de você trazer essa fala para a contra-argumentação utilizando o discurso indireto, como você viu nos textos lidos. E aí você uma decisão também a tomar, que está lá no item 16. Apresentar a sua tese. Você vai apresentar no início ou mais para o final do texto. Essa é uma decisão sua e vai depender da organização, de como você pensou e planejou a sua dissertação. Outro ponto que é muito importante é a norma padrão. Então, estar adequado à ortografia, a concordância nominal e verbal, a regência. Você viu que tinha uma inadequação em um trecho que nós fizemos a correção. Então, é importante fazer essa verificação. Escrever a conclusão do texto. Então, vai decidir como você vai escrever, em quantos parágrafos, mas você tem que fazer uma retomada dos argumentos contra o discurso de ódio e destacar a importância de combatê-lo.
E por fim, na 19, mantenha a unidade temática do início ao fim, como aconteceu nas dissertações que você leu neste capítulo. O que isso quer dizer? Que você não mude de tema, que você não divague, que você mantenha o foco na sua linha de raciocínio sem fugir do tema. Tão importante como planejarmos a nossa escrita, é importante também avaliarmos. Aqui você tem uma tabela para preencher se você fez ou não fez, e caso você não tenha feito, é importante que você reveja o seu texto. Vamos à primeira. A contextualização apresenta todas as informações necessárias para que o leitor entenda qual é a situação-problema, que é lá o seu primeiro parágrafo, lá onde tem a abertura do seu texto. A discussão enumera os argumentos favoráveis ao discurso de ódio organizadamente, foram usados elementos de coesão entre eles, como eu disse, não jogar, assim como os argumentos, como os contra-argumentos, não vamos jogar as palavras ao vento. A contra-argumentação combate todos os argumentos da parte contrária. Lembra que no texto lá da Avenida Mossoró tinha argumentos que não foram contra-argumentados? Então, você tem que ver se você fez toda essa ligação. A tese do texto está clara? Releia lá se ficou claro para todo mundo qual que era a tese. Há modalizadores ou formas de criticar os argumentos favoráveis ao discurso do texto? Você expôs a sua opinião de alguma forma? Norma padrão que nós acabamos de falar, você respeitou, você verificou, você releu. A conclusão lá retomou todos os contra-argumentos e destaca a importância de combater o discurso de ódio. E a unidade temática que nós acabamos de falar, você respeitou? Caso tenha ficado aí na coluna do não, você assinalou algum desses itens na coluna do não, volta no seu texto, arruma para que fique tudo no sim, fique tudo certinho, redondinho, diríamos corretamente. Chegamos ao fim da nossa aula. Nessa aula você aprendeu sobre contra-argumentação. Tudo que você aprendeu sobre contra-argumentar, você pode utilizar no seu dia a dia. Mas é importante que você lembre que quando nós falamos de contra-argumentos, nós precisamos ter um conhecimento sobre aquele tema que você está conversando. É claro que o argumento também. Então você precisa conhecer os argumentos, precisa conhecer os contra-argumentos e ouvir o seu interlocutor. Esse ouvir o seu interlocutor vai fazer com que você encontre fragilidades naquele argumento para utilizar o seu contra-argumento, certo? Então, desejo a você bons estudos e até a próxima aula do Sistema Positivo de Ensino com você.